Este é mais um tutorial daqueles que você só encontra aqui neste canal. Oi, meu nome é Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como fazer um texto acompanhar as curvas de uma imagem. Eu já fiz aqui um vídeo parecido, mas era só um texto circulando uma imagem. Nesse vídeo aqui eu quero que o texto termine exatamente aonde começa a nossa imagem. A diferença do tutorial deste canal para os outros tutoriais que você vê por aí é que os outros tutoriais eles só explicam dessa forma que você está vendo aí na tela. Imagem de um lado e texto do outro. Eles não explicam, por exemplo, como eu coloco uma imagem aqui, igual o exemplo da tela, no meio e os textos de um lado e de outro. E é isso que eu vou explicar. Eu vou explicar os problemas que existem para fazer esse tipo de manipulação no Photoshop, as soluções para resolver esses problemas, e para quem trabalha com design gráfico, que toda hora precisa fazer texto e imagem, no finalzinho aqui, ó, eu tenho uma dica preciosa para quem trabalha com isso. Então acompanhe o vídeo aí. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva agora para acompanhar todas as publicações. E se você quiser deixar aqui o seu like para que esse vídeo ganhe relevância no YouTube, é só você deixar o like, assim também mais pessoas vão ver este vídeo. Sem mais delongas, vamos lá para o nosso tutorial. Estou aqui com o arquivo aberto e esse aqui vai ser o primeiro exemplo que nós vamos aqui aprender. Imagem de um lado e texto do outro, tá? Eu vou retirar aqui a visualização e eu vou mostrar aqui o passo a passo desde o começo. Primeiro, eu tenho uma imagem aqui que vocês podem perceber que ela está em PNG, então eu sempre recomendo utilize imagens em PNG, tá? Em PNG não, utilize imagens já com recorte. Isso pode ser um PSD, até mesmo Illustrator, qualquer coisa, mas tem que estar aqui recortada bonitinho, tá? Feito isso aqui, eu vou puxar aqui a nossa modelo aqui pro canto, vou aqui aumentar aqui nesse caso um pouquinho. Isso aqui é só design, tá, gente? Vocês fazem aí do jeito que você quiser. O importante é vocês entenderem o conceito. Como a nossa modelo aqui ela já está recortada, o que que eu vou fazer? Ó, prestem atenção. Segura Ctrl, clica na miniatura, você viu que eu fiz aqui uma seleção. Feito isso, você vem aqui em selecionar, modificar, expansão, eu vou colocar aqui 50 pixels. Pronto, ele aumentou aqui bastante. De novo, você vem aqui em selecionar, modificar, suavização. E aí eu vou escolher aqui 30 pixels, vou dar um OK. Próximo passo é o seguinte, aqui na janela, na aba das camadas, eu tenho aqui essa opção de demarcadores. Se você não tiver, é só vir aqui em janela e escolher essa opção aqui, demarcadores, tá? Então aqui em demarcadores, eu vou aqui, você viu que ele abriu aqui uma aba, e eu vou aqui escolher essa opção, tá? Quando eu clico nessa opção, você pode perceber que eu já criei aqui alguns pontos nessa nessa seleção que havia feito. Abre aqui agora a aba das camadas e nesta opção aqui de ajustes, você vem em cor sólida, clicou em cor sólida, não importa a cor, é só você dar um OK. O que acabou de acontecer? Você transformou uma seleção em uma forma, então é preciso seguir esses passos. Com a tecla de atalho U, eu vou aqui mudar o nosso preenchimento para vazio. E aí você pode perceber que eu tenho dois pontos, um aqui e outro aqui. Eu já fiz um vídeo falando como usar a Pen Tool, e isso aqui é parte do conhecimento desse vídeo. Se você ainda não viu, eu recomendo muito que você veja que a Pen Tool é uma das principais ferramentas do Photoshop, tá? Com a Pen Tool aqui selecionada, eu venho aqui na forma, eu pego este ponto ó, e eu arrasto ele para cá, perfeito? Pego esse ponto aqui também, arrasto ele para cá, agora eu vou deixar aqui retinho, os dois pontos, tá? E agora eu venho aqui e eu vou puxar aqui os dois pontos aqui para dentro, este aqui para dentro. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, vou selecionar aqui os dois, vou subir aqui, perfeito, e aqui em cima também eu vou subir.
Quando eu faço isso, eu estou delimitando, essa linha azul é a linha aonde vai ficar o texto. Com agora a nossa forma aqui já feita, você vai clicar aqui, você pode perceber que, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês, espera aí, pronto. Você pode perceber que assim que eu coloco a ferramenta T e eu coloco aqui dentro, eu crio um círculo ali com aquele ícone. Então, quando eu clico, pronto, ele já criou aqui um texto. Eu vou colar um texto que já tem aqui no meu Ctrl+C. Aí eu vou apertar aqui, ó, bandeira do Windows e V, dica de Windows, hein, agora. Quando você aperta a bandeira do Windows e V, você abre aqui vou dizer assim, todos os Ctrl+Cs que você tem copiado, tá? Então, o penúltimo Ctrl+C que eu fiz aqui tá pronto, e aí eu já tenho aqui o texto. Você pode perceber que o texto apareceu aqui na imagem como um todo, mas aqui, ó, parece que ele não chegou tão lá pertinho. O que você faz? De novo, pega a Pen Tool, seleciona aqui este pontinho, ó. Aí quando eu subir, ele já alinhou. Ninguém explica isso nos outros tutoriais, só aqui mesmo. Outra coisa que você pode perceber é que esse texto ele está justificado, tá? Você vem aqui na nossa aba de parágrafo, então você vê que ele está justificado. Eu posso, por exemplo, colocar ele alinhado à direita ou à esquerda. Eu posso aqui também mudar aqui a fonte, enfim, aqui já é ajuste, você faz do jeito que você achar melhor, tá? E aí o texto ele vai usar como limite essa caixa que você fez. Quando você usa aqui ele justificado, então ele vai até onde pode, claro que para isso ele faz alguns ajustes aí. Então, tá aí o nosso primeiro exemplo de como você faz um texto terminando nos limites de uma imagem. Nós vamos agora para outro exemplo, que é este exemplo aqui, ó. Posso apagar aqui os dois, vou apagar aqui os dois. O próximo exemplo é este aqui, ó. Esse exemplo aqui é o seguinte: você vê que eu tenho aqui um texto em volta da imagem como um todo, e aí você pode... Mas um detalhe aqui que é o seguinte: esse texto ele é feito por linhas. Então, ó, isso aqui é uma linha, aí a sequência embaixo aqui vem esta linha, né? E aqui vem linha por linha. Geralmente, quando você lê um texto assim, por exemplo, numa revista, ele não é desse jeito, ele é deste jeito aqui, ó. Aqui é uma linha e a próxima linha que nós temos é essa de baixo. Quando chega aqui no final, ele vem aqui para cima. Então, eu vou explicar para vocês essas duas situações para vocês entenderem como que o Photoshop trabalha. Tudo é um detalhezinho e é nos detalhes que você consegue dominar o Photoshop, a ser um cara avançado no Photoshop. Então vamos lá, vou tirar aqui essa visualização, vou pegar aqui a modelo e eu vou colocar aqui no meio e aí eu vou diminuir ela aqui um pouquinho, tá? Pronto, diminuir ela aqui um pouquinho. Agora eu vou fazer aquela nossa seleção que eu fiz primeiro, ela vai ser um pouquinho diferente. Tecla de atalho U, eu escolhi aqui um quadrado, eu vou fazer aqui um quadrado, pronto, até aqui. Prestem bem atenção nos detalhes que envolve a construção de um texto dessa forma. Eu vou pintar aqui, colocar um preenchimento aqui nesse nosso quadrado, e eu vou colocar uma opacidade de 50%, só para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso abrir um buraco, vou colocar entre aspas aqui, dentro dessa nossa modelo aqui. E como eu já tenho uma forma aqui, como que eu posso fazer isso? Eu poderia fazer duas formas, né? Uma aqui e outra aqui, mas eu vou fazer isso de um jeito diferente, até mesmo para vocês aprenderem mais uma manha aqui do Photoshop. Com a nossa forma aqui de retângulo toda feita aqui na imagem, eu vou fazer o seguinte, ó. Tecla de atalho P, aqui eu vou escolher forma e olha só o detalhe. Aqui eu vou mudar esse nosso quadradinho aqui para subtrair forma frontal. Olha só o que vai acontecer. Quando eu escolho isso, o Photoshop está entendendo que o próximo quadrado que eu fizer, eu vou abrir um buraco aqui no meio, tá? Falando grosseiramente. E aí tem um detalhe, cara. Nossa, eu sempre falo dos detalhes aqui porque ele é muito importante. Olha só, eu vou clicar aqui fora, né? Cliquei fora do quadrado e aí eu vou fazer um buraco. Você está vendo que
eu estou abrindo realmente aqui um buraco na nossa imagem. E aí você vai com a Pen Tool fazendo aqui a seleção que você quer aqui, circundando aqui essa nossa modelo, tá? Faz aí do jeito que você achar melhor, não tem problema. Afinal de contas, provavelmente você vai fazer isso aqui com outra imagem, então tá aí. Perfeito. Então agora eu tenho aqui um quadrado, um retângulo com essa forma. Vou colocar aqui a tecla atalho T para fazer aquele mesmo esquema. Você já viu que eu já estou aqui. Quando eu coloco o T dentro dessa nossa forma, ele já abre aquele círculo indicando que o texto vai ser aplicado aqui dentro. Cliquei. Olha só como é que ficou. Você está vendo que ele preencheu somente esse quadrado? Vou dar aqui um Ctrl V e agora o texto que a gente copiou ali primeiramente, né? Que já estava no nosso Ctrl C lá na memória. Então, se você quiser, por exemplo, que este texto aqui continue aqui, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que clicar aqui de novo, mesmo processo, clicou, Ctrl V de novo aqui agora, e aí você viu que o texto ele repetiu. E o que, que eu vou fazer? Eu vou agora retirar, vamos dizer assim, o excesso de texto. Tá bom? Eu sei que ele, né, vem aqui, seleciono isso, e agora, a 1990, ouviram lançado pela Adobe. Então, terminou em lançado, então vem até aqui pela Adobe, e aí continua o texto. Qual que é o grande problema disso daqui, desse texto? Qualquer coisa que você mude aqui, você vai ter que fazer manualmente do outro lado. E isso é uma complicação danada, tá? E o Photoshop ele não foi feito para trabalhar com texto. No final desse vídeo aqui tem uma dicasinha se você quer trabalhar com texto de forma profissional, hein? Então segura aí, acompanha o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Então você vê que eu tenho aqui ó, uma linha, né? O terceiro exemplo aqui que eu dei, que é onde eu tenho um texto, que essa linha vem até o final, quando chegar aqui ele vai para o outro canto. Aconteceu isso aqui, mas de forma bem amadora, né? Então bem manual, isso daí não é algo muito interessante. Quando terminou o texto aqui, ele foi para cá. Qualquer coisa que você mudar aqui, ó, sei lá, vou apagar aqui um pedaço do texto, ó. Tá vendo? O que que acontece? Ele já puxou aqui um texto que a gente não quer sendo inserido aqui. Já já a gente resolve. Vou agora para o próximo exemplo, tá? Vou tirar aqui essa visualização, quer dizer, vou retirar isso aqui tudo, deletei. Agora eu vou mostrar para vocês este exemplo aqui, ó, que é o exemplo de uma linha inteira. E também tem detalhe, tem pegadinha aqui, ó. Vou criar aqui um quadrado, novamente, igual eu fiz do outro jeito. Vou preencher aqui com qualquer cor. Colocar em 50% para vocês entenderem o que está acontecendo, certo? Tecla de atalho P para a gente ativar a ferramenta Pen Tool. E de novo aqui, ó, em vez de ser esse quadradinho, subtrair forma frontal. O Photoshop, ele às vezes aplica umas pegadinhas. Então você pode perceber que modificou alguma coisa. Eu fiz o mesmo passo, mas você está vendo que agora, quando eu coloquei subtrair forma frontal, isso foi, o quadrado já virou um buraco. E não é isso que a gente quer. Mas para você não se estressar, e aí vem uma coisa eu explicar para você como que o Photoshop funciona, você vai dar um Ctrl Z, e aí você viu que agora o quadrado já está preenchido, e essa ferramenta continua em subtrair forma frontal. Perfeito. Agora, no outro exemplo, eu cliquei com a Pen Tool aqui fora. Agora você vai clicar bem aqui dentro, ó. Tem problema não, bem retinho ali da linha, tá? E aí você vai fazer de novo essa seleção aqui da modelo com a Pen Tool. E aqui embaixo não tem nenhum problema você ultrapassar as linhas. Só em uma das extremidades você tem que deixar a linha dentro desse retângulo. Tá perfeito aqui, pronto, opa. Vamos voltar aqui, que esse aqui ficou feio. Pronto. Aí e aí. Certinho. Então agora de novo eu já tenho aqui um quadrado com esse buraco no meio. Agora olhem só a diferença. Tecla de atalho T já transformou ali a ferramenta, cliquei e aí você já percebeu que o meu texto ele já preencheu o quadrado inteiro e não apenas um dos quadrados. De novo o Ctrl V aqui do nosso texto e aí ele preencheu tudo. Quando isso acontece, qualquer coisa que eu modificar, por exemplo, eu vou selecionar uma linha
Então você vê que a linha ela vem aqui até o outro lado, tá? Indicando que esse texto ele segue nessa linha. Se eu, por exemplo, mudar aqui alguma coisa, apagar aqui, ó, você viu a seleção que ele fez, eu vou apagar aqui tudo. Você está vendo como é difícil? Você está vendo como é complicado isso? O Photoshop não foi feito para fazer esse tipo de trabalho. Mas você sabe que esse canal aqui, ele nunca vai ensinar para você só o básico. Eu vou mostrar para você como você conseguir contornar essa situação e é usando o InDesign. Por que eu estou falando aqui do InDesign? Porque eu quero sempre mostrar para vocês a melhor solução. Se o Photoshop não der essa solução, eu tenho que deixar essa solução clara. E no InDesign, está aqui aberto, você pode ver o seguinte. Você vai fazer os mesmos passos, você vê aqui que eu tenho uma figura, e aqui no InDesign, ó, eu consigo fazer o seguinte. Todo o texto que está aqui, ele terminou aqui e seguiu para cá. Se eu apagar aqui qualquer coisa, você pode ver que esse texto aqui ele vai ser puxado. Ó. Você viu? Se eu, por exemplo, quiser trocar aqui a fonte, eu venho aqui, Ctrl A, selecionei tudo, e aí eu posso aumentar a fonte, que ele vai aumentar dos dois textos. A diferença do InDesign para o Photoshop é que ele trabalha sempre aqui, ó. Então eu vou ler aqui toda essa parte, quando terminar eu venho para cá, o que não acontece lá no Photoshop. Então, se você trabalha com design gráfico, se você quer ser um cara profissional em design gráfico, é muito importante você aprender outras ferramentas além do Photoshop. Além do que, nossa, essa dica aqui vai valer a sua inscrição aqui nesse canal agora, tá? E se não deu like no vídeo, pode dar agora. O que acontece? A Adobe tem uma promoção, que é uma promoção não, ela tem um plano especial para quem é estudante. E aí você pode dizer, Ed, mas eu não estudo nada, eu não estou matriculado em nenhum curso. Olha só, gente, eu não estou dizendo para vocês fazerem isso, hein? Mas você vai fazer o seguinte, entre lá no site da Adobe, preenche lá o cadastro como estudante, e aí ele vai te pedir um documento, uma carteirinha do lugar que você estuda. É claro que você vai ter que colocar alguma instituição que está lá no programa de estudantes lá da Adobe, mas lá no próprio site você acha. E aí você coloca uma instituição e aí você pode mandar uma carteirinha que você pode até fazer ela no Photoshop. Não estou dizendo para vocês fazerem isso, tá? Mas se vocês, caso queiram pagar R$ 69, é só você ser estudante. Entendeu, né? Espero que vocês tenham entendido. Além disso, é R$ 69 por mês. É muito barato, porque só o Canvas, bicho, o Canvas é péssimo. Você paga aí R$60 por mês, me parece, no plano Pro, alguma coisa assim. E aí você tem toda a suíte da Adobe por apenas R$ 69, tá? Fica aí a dica. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda a gente demais. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Em troca da sua inscrição, eu tenho vídeos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, sempre ao 12h15, falando tudo sobre Photoshop. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.